Olá pessoal, boa noite. Aqui quem fala é Rodrigo Nunes e hoje eu vim aqui para fazer um review especial desse fone da Gradiente para vocês. Fone modelo GH633BT. Uma grata surpresa para mim, meu fone da Sony quebrou, eu precisei comprar um novo. Fui pesquisar na internet, encontrei esse modelo num preço bem convidativo, comprei e não me arrependi, pessoal. O fone é muito bom, entrega uma qualidade sonora primorosa. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui algumas das qualidades dele, algumas das configurações e também o meu parecer sobre o funcionamento dele, já que faz um bom tempo que eu estou usando e já posso adiantar que eu gostei bastante, tá pessoal? Então aqui eu gostaria de começar mostrando algumas das configurações dele. Ele é um fone Bluetooth versão 5.1, decodificação de áudio SBC, alcance de transmissão livre de barreiras de até 10 metros, autonomia de 50 horas no modo de espera e 22 horas reproduzindo com 70% do volume, tá? Resposta em frequência de 20 Hz até 20.000 Hz. A bateria tem capacidade de 350 mAh com tensão de carga nominal de 3,7 volts, com tempo de carregamento de 3 horas. O microfone tem tamanho de 4 mm de diâmetro por 1,5, com sensibilidade de 42 dB, impedância de saída 2K.2, com alto-falantes no tamanho de 39,7 mm de diâmetro, impedância DC 32 mais ou menos 2 ohms, sensibilidade de 112 dB, com tolerância aí de mais para menos de 3 dB. A faixa de toque de frequência é de 20 Hz a 20 kHz e a potência de 20 mW por 2. Então, essa é a caixa dele, tá? As especificações que vem aí, tem também no manualzinho ali. Eu guardo a caixa porque eu gosto de fazer o transporte do fone nessa caixa aqui. Ela protege muito bem ele, tá? E eu acho mais interessante do que ficar levando o fone às vezes na mochila, na bolsa e qualquer coisa que possa colocar em xeque aí a durabilidade ou a estética do fone, né? Para não torcer, não causar nenhum tipo de prejuízo. Junto com ele vieram fone, suporte, né? Um suportezinho aí para descanso. Toda vez que você precisa carregar ou você não vai usar mais o fone, você está na sua casa, num ponto fixo, você pode deixar ele em descanso nesse pedestalzinho aí, né? Que fica até elegante, né? Muito elegante, uma sacada bem interessante da Gradiente. Aí tem o manual do usuário, um cabo P2 e o cabo de carregamento, tá? Esse cabo de carregamento eu já posso falar para vocês que ele é muito bom, ele funciona legal, mas ele é muito curto, tá? Então eu recomendo a pessoa usar um cabo de mesma configuração, só que tamanho maior, pura e simplesmente por questão de conforto e conveniência na hora de fazer o carregamento, tá? Então agora eu vou mostrar um pouquinho do fone, tá? Vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Tomara que eu não esqueça nada. Mas é um fone muito bem construído, muito bem acabado. Ele tem aqui as almofadas muito macias, de muito boa qualidade. Esse revestimento aqui, eu acho que é um couro, né? Aqui em cima, na parte da cabeça também, ele tem um acolchoado muito macio, muito confortável. Não se percebe rebarbas em nenhum do acabamento do fone, ó, tá vendo? Ele tem aqui as funcionalidades do Bluetooth dele, que é o botão, né, de volume, aqui o atendimento de chamada, o botão de volume menos, o orifíciozinho aqui por onde se enxerga o LED de funcionamento do fone, né, se ele está ligado, desligado, pareado e o que quer que seja. Aqui a chave switch de liga e desliga. Um dos orifícios do microfone, que é esse menor aqui. Opa, aí carregou. Aqui é o lugar onde você conecta o fone P2, né, o cabo P2, aliás. Aqui o orifício de carregamento. E eu acho que ele é muito bem construído, gente. Realmente ele é muito bom para o tipo de preço, o tipo de faixa de produto em que ele se encontra. Ele entrega muito,
por um bom custo-benefício, tá? O que eu posso dizer em termos de áudio? As curvas de som dele são perfeitas, ele entrega um grave limpo e cristalino, muito bom, muito encorpado em todas as frequências de som. Se você usar um volume mais baixo, ele vai atender bem. Volume normal atende bem. Volume mais alto também. Ele não distorce o som, nem no grave, nem no médio e nem no agudo. Por que eu destaco o grave dele? Porque a Gradiente, lá nos anos 80, 90, ela era reconhecida por ser uma empresa que fazia produtos de áudio de muita qualidade e os graves dos aparelhos de som deles eram renomados, eles tinham um circuito lá de potencialização de grave e tudo, e era sempre muito bom, tanto o aparelho da Gradiente quanto as caixas de som da Gradiente. E o interessante é saber que eles conseguiram reproduzir essa qualidade nesse fone aqui. Então é como se você tivesse literalmente duas caixas de som no seu ouvido aqui, sabe? Qualidade de som muito boa mesmo. Então, assim, a frequência de médio dele, e estou falando aqui do som cru, tá? O som de fábrica dele. Frequência de médio dele é uma frequência tolerável, não chega a incomodar, é um médio que não fica muito aparente, tá? Mas é possível de ser melhorado. Com alguma correçãozinha ali de equalização, você consegue melhorar. O agudo dele, se comparado à frequência de médio, o agudo é um pouquinho mais baixo. Você tem uma preponderância de perceber o médio com mais facilidade do que o agudo. Mas, novamente, fazendo uma pequena correção em algum equalizador, você consegue normalizar isso sem grandes transtornos, tá? Então, ele reproduz muito bem. Eu prefiro usar ele sempre conectado no meu smartphone, porque no smartphone eu uso o Audify, né, que é o meu player de música. No Audify eu tenho lá o equalizador personalizado, onde eu consigo mexer nas curvas do som. Então eu vou lá, dou uma turbinadinha no grave e no agudo, porque é um gosto pessoal meu, eu sempre gostei mais. Corto um pouquinho do médio e dou uma leve turbinada nos médio graves e médio agudos, tá? O som fica perfeito, não precisa mais do que isso para deixar esse fone aqui com qualidade muito superior a de fones de marca, aí, como por exemplo Sony, própria Samsung, Philips, né? E outras. A qualidade do Bluetooth dele. Na caixa a gente vê ali, né, que fala que ele consegue atingir até 10 metros sem barreiras e tudo. Isso é verdade, pessoal, procede mesmo. Eu fiz o teste aqui em casa, conectei na minha televisão e eu moro no sobrado, então tem a laje, tem parede, tem a porta e tudo. Eu conectei o fone na minha televisão, deixei o áudio rolando e desci para minha cozinha, fui dar uma andada lá para testar o fone e ele conseguiu manter a reprodução sem cortes, sem problema nenhum, tá? Eu acredito que isso tudo deve ter sido num raio de 5 a 6 metros com barreiras, tá? Depois eu fiz um outro teste colocando o meu celular, né, pareando o fone com o meu celular, deixando ele na sala e indo até a lavanderia da minha casa, até o banheirinho que tem lá na lavanderia. E aí sim ele apresentou alguns cortes no áudio, tá? Mas por conta da distância, a distância entre o ponto que ficou o aparelho e o ponto que o fone se encontrava era de aproximadamente uns 7, 8 metros com barreiras. Então aí ele começou a dar uma falhadinha, né? Mas bem leve. E tão logo eu saí do raio da parede, assim, ele voltou a executar numa boa. Então eu acho que ele atende muito bem, tá? Em termos de latência, de atraso de som, eu não percebi nada de sério nele. Não percebi nenhuma latência para escutar filme. Não percebi nenhuma latência para escutar música no meu aparelho celular. E não posso falar nada em relação a jogos, porque eu particularmente não jogo, tá? Então eu não sei dizer para vocês se ele é um fone que dá atraso, dá latência na hora que você está conectado para jogos ou não.
Quando ele está funcionando com o cabinho EP2 aqui, ele não dá muita distorção de áudio não. Eu só acho que o som dele no Bluetooth tem uma qualidade superior a quando ele está conectado com o cabo P2, tá? Mas isso se explica facilmente, porque como o sistema Bluetooth ele deve ter ali um mecanismo eletrônico que controla as ondas de som e tal, ele deve ter alguma coisa que potencializa um pouco, que dá um pouquinho mais de ganho. Então a qualidade do som fica superior. Quando você liga ele pelo cabo, ele não tem nenhum circuito ativo atuando ali. Ele está só transportando, né, para o fio. E então ele vai receber essa informação e ele vai jogar no teu ouvido num ganho um pouquinho menor. Então, se você tiver algum dispositivo que você possa controlar o ganho e melhorar um pouco as frequências de som, você pode fazer isso se você quiser, tá? Não estou falando que o som fica ruim nem nada. Só uma característica que eu percebi, que quando ele está ligado no P2, o som fica um pouquinho mais fraco, mas nada que incomode, tá? Tem uma qualidade muito interessante nesse fone aqui, que é a capacidade que ele tem de se conectar com até 2 dispositivos Bluetooth simultâneos. Isso aqui para mim foi genial, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, conectar esse fone aqui com o meu aparelho smartphone e a minha televisão, eu consigo. E ele mantém conectado nos dois, tá? Então, se eu quiser pausar o filme para escutar alguma mensagem de áudio do WhatsApp no fone, eu consigo. Se eu quiser pausar o WhatsApp para escutar algum filme, consigo, sem a necessidade de ficar o tempo todo desconectando de um para conectar com o outro, sabe? É muito prático nesse sentido. Eu fiz o teste e ele funciona bem, sem cair a conexão, sem nada. Ele é muito bom, pessoal. Então, o que mais eu posso dizer? A duração da bateria. Para o meu tipo de uso, que é de 3 horas por dia, mais ou menos, uso variado, leia-se por uso variado conectado na televisão para ouvir filmes ou no aparelho para ouvir música, tá? No meu smartphone. Esse uso misto, eu consigo usar 3 horas por dia e ele vai me durar a bateria durante 6 dias, mais ou menos, tá? Se vocês fizerem uso para jogos, se vocês fizerem uso para 5 horas, 6 horas, 8 horas, obviamente esse tempo vai se reduzir, mas a bateria dele é muito boa, tá, pessoal? Ela dura muito bem, inclusive é superior à bateria de aparelhos aí com mais renome, né? Como Sony, alguns da Samsung, da JVC também. Eu achei espetacular, muito bom mesmo, não tenho o que reclamar. Tá aprovado. Eu uso esse fone aqui há 1 ano, pessoal. Então vocês podem ver que para 1 ano de uso o fone ainda continuar desse jeito aqui, sabe? Não tem nenhum tipo de desgaste aqui nas almofadas e nem aqui, não tem nenhum tipo de deformação. Então a qualidade desse fone aqui é realmente muito boa, tá? Então eu acredito que eu falei de tudo, tá? Se eu esqueci de alguma coisa, vocês me perdoem. Podem colocar as dúvidas de vocês nos comentários, se vocês querem perguntar a respeito de alguma coisa específica que eu não falei, que eu esqueci de falar. Dentro daquilo que eu puder ajudar, eu vou dizer. E se vocês gostarem do vídeo, podem curtir, podem comentar, se inscrevam no canal. E se vocês estiverem gostando, podem dizer aí, né, que eu vou tentar fazer sempre que possível algum vídeo de review, algum vídeo nessa mesma pegada aqui. E vamos ver até onde a gente consegue chegar com isso, tá ok? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos e até a próxima.